você tem esse 4 a 8 Hz, tá? Que é essa onda teta, essa frequência, em maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências... Eu fumo mais de maconha que o Monark, mas às vezes fico meio sem fumar. Nos primeiros 7 dias que corto a maconha, tenho sonhos e pesadelos vívidos. E quando volto a fumar, é como se eu não sonhasse. Real. Existe alguma explicação pra isso? Existe. É? Sabe qual é? Sim, lógico. Não, Fala, lógico, me né? conta. Não, é o seguinte... Afinal, você é um neurocientista. Sim, Pô, sim. cara, Olha só. se eu não soubesse, eu ia ficar decepcionado com você. Então, eu sei que você tá brincando. Mas essa eu conheço bem. É o seguinte. Vamos pensar num violão, ok? As cordas do violão, elas são, em geral, tocadas juntas. Você toca acordes, você faz coisas que envolvem harmonia. O seu cérebro, ele funciona com disparos neurais. Quando você olha populações de neurônios, essas populações, muito neurônio ao mesmo tempo, olha de longe os neurônios, você vê padrõezinhos elétricos. Em geral, eles funcionam como esses acordes. Então, ele está tudo junto, tá? E essa sinfonia equilibrada que faz o negócio funcionar direito. O que acontece? A maconha, ela dá uma reduzida na atividade de algumas frequências de onda, mais altas especialmente, tá? Na verdade, tem uns picos de onda que ela aumenta no momento que a pessoa fuma e depois decai. Mas o que importa é o seguinte, ela dá uma reduzida média. Essa reduzida média se traduz por um tipo de frequência chamada teta, que é de 4 a 8 Hz e maior quantidade. Tá? Então, as frequências são assim, 0 a 4 Hz, delta. 4 a 8 Hz, teta. Teta 8 a 12 Hz, alfa. 12 a 15 Hz, beta 1. 15 a 30 Hz, beta 2. Depois 30 a 60 e poucos Hz, você tem gama, tá bom? Então, a frequência de alta total performance cerebral, bababá. O que acontece na meditação? Não, Plena. meditação você tem predomínio de alfa, tá? Alfa. Alfa quer dizer, curiosamente, existe uma relação inversa entre atividade neural e alfa. Olha que interessante. Muito louco, né? Então, alfa, que não é tão baixo, está sinalizando baixa atividade. Então, por exemplo, as pessoas em geral têm mais atividade neurológica no seu hemisfério dominante do que no outro, tá? Então, geral no esquerdo, e pré-frontal. E significa que você tem mais alfa à direita. E uma assinatura neural da depressão, muitas vezes, é a simetria de alfa invertida. Então, você vai encontrar mais alfa no hemisfério esquerdo. Cansei de ver eletrocefalograma com essa inversão. Enfim, não importa, tá? O que importa é o seguinte. Você tem esse 4 a 8 Hz, tá? Que é essa onda teta, essa frequência, em maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências, elas caem e você tem essa queda para teta, na entrada no sono, você tem uma fase do sono chamada hipnagógica, que você está entrando no sono, que você tem uma coisa que parece um delírio, e aí você entra no sono. E aí você entra em frequências que estão nessa faixa mais baixa, delta. O que acontece? Quando você fuma, você tem uma diferença menor entre as suas frequências da vigília e suas frequências do sono. Entendeu? A quebra é menor. E a quebra menor vai se traduzir por menor atividade paradoxal, que é o sono REM, que é o sono dos sonhos, e você vai ter menos sonhos. Então, é engraçado isso, mas, por exemplo, pensa na pessoa que, eu vou dar uma relaxada muito grande antes de dormir. Isso, em geral, não acho muito bom. Você reduz essa frequência e aproxima a experiência do antes de dormir com a experiência de dormir, você tem insônia. Você tem que ter uma certa quebra nisso, entendeu? Por isso que quem mexe com sono fala pra você, não fica na cama rolando, faz alguma coisa, etc. Deita pra ter uma quebra, entendeu? Então essa é a razão pela qual se sonha menos.